Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo por sugestão do Gustavo Rocha, beijo Gustavo, que pediu para falar um pouquinho sobre como foi para mim, como foi a minha trajetória na aviação, quando eu me tornei chefe do nacional, do internacional. E eu já gravei esse vídeo, tá aí nesses 30 e poucos vídeos que eu gravei sobre a profissão. Com certeza eu já falei sobre como foi minha primeira vez, tal, mas não sei dizer qual é o número do vídeo. E também para quem está chegando agora no canal, né, e como sugestão, atendendo a sugestão do Gustavo, com certeza se foi uma sugestão dele, talvez essa dúvida aí exista entre vocês, né? Então assim, como foi? Eu nunca sonhei em ser comissária de voo, nunca tive aquele sonho, de ver o avião e falar, quero ser aeromoça, né? Nunca tive isso. Na verdade eu queria ser dentista, primeiramente, aí eu fiz, tanto que meu curso de segundo grau foi um curso técnico em higiene dental, e aí ali eu constatei que não era minha praia, odonto. E depois veio veterinária, que foi o concurso o vestibular que eu prestei foi para veterinária. Não passei na federal, passei na PUC. E na época minha mãe falou assim, tudo bem, você quer fazer, te apoio, pago a faculdade para você. Eu não trabalhava, né? Eu sempre fui adiantada um ano na escola, então era sempre, foi tudo muito cedo para mim. E naquele momento eu não trabalhava ainda. Eu falei, mãe, não sei. Era período integral, era longe, lá em Curitiba. Mas a fazenda, o curso de veterinária era na fazenda da PUC, que era bem longe da minha casa. E, enfim. Então, naquele mesmo ano, surgiu uma ideia de fazer, eu gostava de computação, né? Na época a gente falava computação. Eu prestei a faculdade para processamento de dados, uma faculdade particular também. E no mesmo ano que eu estava fazendo a faculdade de processamento de dados, prestei vestibular, passei e comecei a fazer a faculdade. Eu fiz uma viagem com os meus pais para fora, para Israel, para o Egito, para esses lugares assim. E a gente fez uma excursão, na verdade, e ali eu tinha 17 anos. E ali me deu um start de, poxa, que legal, né? Viajar, trabalhar no avião, vendo as comissárias trabalhando e tal. Então ali começou meu start, com 17 anos. Com 18 anos, quando eu estava fazendo a faculdade, foi quando eu podia começar a fazer o curso, foi que eu decidi por fazer o curso. Fiz o curso da TAM Training, que não existe mais, que abriu em Curitiba. Eu acho que deve ter tido umas 4, 5 turmas lá no máximo. A minha, se não me engano, foi a segunda turma, por uma indicação de uma vizinha, amiga da minha mãe, que chegou e falou assim, a minha filha tá fazendo curso para aeromoça, tal. E aí a minha mãe comentou comigo, e eu já tinha aquela ideia da viagem, né, que eu tinha feito com meus pais, e fiz o curso, junto com a faculdade de processamento de dados. Sem muita pretensão, porque eu não conhecia ninguém fora de Curitiba, na verdade. Então, na minha cabeça, nossa, eu vou ter que mudar de estado, né? Será? Que vai ser disso? Mas coloquei nas mãos de Deus. Resumindo, para o vídeo não ficar gigantesco, naquele ano eu fiz o curso e já fui chamada para a seleção da TAM. Não passei de primeira e na segunda tentativa eu passei. E ali entrei na aviação. Então, assim, como foi o meu primeiro voo, né? Então aí depois tem todos os procedimentos, que ia dar um vídeo gigantesco, que eu devo ter falado com certeza nesses vídeos aí atrás, se caso você tá me vendo pela primeira vez e sim tem interesse em saber, tá nos vídeos aí, lá nos primeiros vídeos eu falo sobre como foi tudo isso. E assim, agora eu vou pular já pro meu primeiro voo. Meu primeiro voo foi para Porto Alegre. Na verdade eu fui sem instrutora, porque assim, a gente fazia uns voos, não existia como hoje, tem voo de observação, que você só vai observando, não, você já ia trabalhando mesmo. E
E todo mundo saía da base, já que é, no caso de São Paulo, já com a instrutora, tipo assim, eu vou dar a mão pra minha instrutora e já vou, né, primeiro voo, meu coração na boca. Eu não, a minha instrutora estava em Porto Alegre. E a minha primeira escala foi eu ir como passageiro para Porto Alegre e encontrar minha instrutora lá no hotel. Você imagina a minha tensão, meu nervosismo, a minha ansiedade. Né? Já seria assim, saindo com a instrutora assim de mão dada, né, brincando. De São Paulo, eu ia sozinha. Fui sozinha, me apresentei para a tripulação que ia me levar de extra. Foram muito bacanas. Eu fui no cockpit, no jump seat, eu lembro, no Fokker 100, lógico. E foi muito bacana, foi muito bem recebida. Cheguei no hotel, aquela, né, perdida, não sabia de nada. E sem a minha instrutora. Detalhe. A chefe do voo chegou e ela falou assim pra mim, não, fica calma que eu vou chegar lá no hotel, vou ver qual é o quarto que tá a tua instrutora, vou te apresentar pra tua instrutora e vai ficar tudo bem. Ok. Chegou no hotel, ela foi procurar pela minha instrutora, que chama-se Tainá, na empresa, agora ela já mudou o nome. Daniela. Ela casou e colocou o nome, Daniela Sadoc, nome e sobrenome, mas chamava-se Tainá. E procuramos lá, ela procurou na lista, no hotel, tal, não tava. E claro, isso acontece muito na aviação, mudar a sua escala, então mudou a escala da minha instrutora, não sei onde estava a minha instrutora, porque agora nem me lembro mais da história. Eu sei que ela não estava lá em Porto Alegre. Então, conclusão, fui pro quarto, a apresentação era assim muito cedo, eu lembro que tinha um abajur assim enorme, parecia uma lua. E eu nem dormi aquela noite, porque eu fiquei com medo de perder a hora, porque a apresentação era cedo. E aí qual era a conclusão? Eu ia voltar com essa mesma tripulação que eu fui, eu ia voltar para São Paulo. Então foi meio tipo um passeio, mas um passeio super tenso, super nervoso, porque eu tava sozinha, sem minha instrutora, né? E foi assim que aconteceu. Não dormi meu primeiro pernoite, fiquei olhando para aquele abajur que parecia uma lua, num hotelzinho desse tamanho que a gente ficava em Porto Alegre. E foi legal, foi emocionante, né? Já começou assim com a adrenalina alta, mas foi assim. E depois, claro, minha escala casou, a gente fala escala casada, que tem escala com a mesma tripulante, com a instrutora no caso. E aí depois eu fiz os voos com ela e deu tudo certo e tal. Mas essa foi a tensão do meu primeiro voo. Ele perguntou, o Gustavo sugeriu também que eu falasse sobre líder nacional quando eu virei líder nacional. Gente, eu sou bem ruim com datas. Pra falar a verdade, eu tenho um calendário e eu vou anotando tudo. Aniversário, meu próprio aniversário de casamento, tudo, eu anoto tudo. E para eu não esquecer. E eu não sei precisar datas, mas eu vou falar para vocês que mais ou menos eu voei uns 2 anos. E já fui para líder do Nacional, porque naquela época, em 1997, o mercado estava muito aquecido da aviação. A TAM, que era a empresa que eu trabalho, estava em ascensão total, então foi muito rápido. Então eu devo ter voado mais ou menos, que era o tempo que a minha instrutora tinha quando eu fui aluna dela. Se não me engano, eu fui a primeira aluna da minha instrutora. Então ela tinha mais ou menos uns 2 anos, foi para a função de chefe, já me teve como aluna. Era mais ou menos esse tanto. Agora não, agora a gente fica muito mais tempo para virar chefe do Nacional, né? São outros tempos. Mas naquela época foi bem rápido. E aí eu fiquei, gente, vamos chutar assim, mais ou menos eu tenho 20 anos de aviação. Em novembro do ano passado, eu fiz 20 anos de TAM. Então, eu mais ou menos, eu devo ter voado uns 8 anos na Nacional. Com 2 anos eu fui para líder da Nacional e assim fiquei, né, como chefe do voo do Nacional, mais ou menos uns 8 anos. Aí quando a minha turma foi para o Inter, eu fui chamada para trabalhar na chefia. Na época. E para mim era interessante, porque eu morava pertinho do aeroporto, eu já estava um pouquinho cansada, né? Queria uma coisa diferente, e fui chamada para ficar na chefia, né, no administrativo, que seria de segunda a sexta, horário comercial, tal, e aí eu topei.
Então fui para a chefia. A minha turma toda foi para o internacional. E ali eu fiquei na chefia, mais ou menos quando deu 1 ano e meio, perto de 2 anos, mais ou menos, que eu senti vontade de voltar para o voo. Então falei com a minha superior na época, né, com a chefe dos comissários, e falei que eu tinha vontade, falei que a minha turma toda já estava no internacional né, e eu estava com vontade de voltar para o voo e tal, e ela foi muito querida, ela falou, pode ir, as portas estão abertas, e para você voltar, caso você queira voltar para o administrativo, foi super tranquilo. Então fui para o voo, e direto para o internacional, claro, fiz teste de idioma, tudo que tinha que fazer para me adequar, né, porque hierarquia eu já tinha, minha turma toda já estava no Inter, e fui para o Inter. Então, vamos chutar aí mais ou menos uns 8 anos de nacional, mais 1 ano e meio que eu tenha ficado ali na chefia, mais ou menos. Sim, quase 10 anos eu fiquei na nacional e no administrativo. E aí fui para o Inter. No Inter eu fiz todas as etapas, passei por comissário CM, comissário auxiliar lá na econômica, aí fui para comissário executivo, no CM eu fiquei bem pouquinho. Antigamente ainda tinha chefe dos comissários da classe econômica, aí passei para chefe da econômica, agora não tem mais, agora é só um chefe por voo no internacional, não tem mais supervisor por classe. Mas eu passei por todas as funções. Aí fui para a executiva, fui auxiliar na executiva, e na executiva quem era sempre o comissário mais antigo era o supervisor da classe executiva. Então eu fiquei um tempão de supervisor da classe executiva, aí fui para CI, que agora a sigla mudou para CSB. Então eu passei por todas as funções da empresa, inclusive trabalhei até no administrativo. Posso falar que sei até um pouquinho dos bastidores aí, como funciona, que foi muito bom porque me fez entender várias coisas que às vezes a gente está voando e não entende o que acontece. Nossa, mas por que isso? Por que aquilo? Por que não atende esse pedido? Então eu consegui entender os outros setores da empresa, o que para mim foi muito valioso como crescimento profissional. E foi isso. Aí fui para o chefe do internacional. Agora eu não sei precisar quanto tempo eu estou de chefe do Inter. Então vamos colocar lá quase 10 anos de nacional e administrativo. Aí eu devo ter ficado, uns 2 anos para chegar a CI, mais ou menos. Não sei se chegou a tudo isso. Então, mais ou menos isso, eu devo estar aí há uns 7, 8 anos na função de chefe do voo internacional. Mais ou menos, gente, como eu falei, para precisar datas assim, eu sou péssima nisso. Mas é mais ou menos isso. E eu já estou com 20 anos de aviação, agora fiz em novembro. E essa foi a minha trajetória, gente. Foi como eu adentrei na aviação, foi assim que aconteceu para mim. E agora para quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, tô de licença maternidade, tive um bebezinho, então nós estamos em setembro, eu tava esses dias comentando com meu marido, faz 1 ano que eu tô fora do voo, porque foi em setembro que eu engravidei, né, eu descobri no meio de setembro, descobri logo no início a minha gestação, e já saí do voo, então eu tô ainda afastada, agora estou ainda no período licença maternidade, o qual encerra no final de outubro. E com a graça de Deus eu vou conseguir férias para dar uma emendada aí. E na pior das hipóteses eu volto em dezembro e na melhor, se eu conseguir 2 férias, 2 períodos, eu volto em janeiro. E aí vocês vão me acompanhando e eu vou compartilhando tudo com vocês, certo? Então essa foi a minha trajetória, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar um pouquinho como foi para mim. E obrigada pela sugestão, Gustavo, do vídeo. E é isso aí. Se tiverem alguma dúvida, se eu não falei alguma coisa e vocês gostariam de saber, ficaram curiosos, coloca aí nos comentários que eu respondo para vocês. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!